Boa noite, irmãos. Vamos caminhar com as nossas mensagens no Evangelho de Marcos. Não sei se você tem o hábito de ficar assistindo vídeos na internet, né? Mas isso é meio viciante, assim, né? É meio assim, quando você menos percebe, você já passou 3 horas lá e era só um videozinho, né? Era algo tão rápido assim, né? Mas tem coisas que prende realmente, nos prende. Isso não é à toa, né? O pessoal sabe exatamente ali o que capta as nossas atenções, né? Os famosos clique alguma coisa, que eu sei que esses nomes de quem entende aí. Alguma coisa que capta a sua atenção. E um desses mecanismos que são usados para captar a nossa atenção é uma palavrinha que sempre aguça a nossa curiosidade. A famosa invertida. Já viu o vídeo que tem esse nome lá, invertida? A ideia é mais ou menos assim, né? Fulano foi entrevistar alguém e quis lacrar, mas o entrevistado deu uma invertida nele. Foi assim, né? Ele quis lacrar, mas a resposta dele deixou o cara no chão. Aí você fala, poxa, deixa eu ver isso daí, né? Na maioria das vezes não tem nada. É só o título mesmo. Na maioria das vezes é uma entrevista comum, mas é aquele título que deixa a gente aguçado. E fala assim, deixa eu ver que foi essa invertida aí. O cara quis pegar o outro em algum erro, alguma coisa, mas o entrevistado, alguém estava ali, conseguiu se sair bem e deu uma invertida nele. A gente está vendo uma série de invertidas que Jesus está dando, se vocês perceberam. Abram lá o Evangelho de Marcos. Abram suas Bíblias ali no Evangelho de Marcos. Se um dos discípulos fosse... Marcos capítulo 12 nós estamos. Se um dos discípulos andasse com uma câmera ou um celular fazendo cortes do ministério de Cristo, ia estar cheio destas invertidas, né, destes vídeos. E com certeza todos iam terminar com alguém colocando aquele óculos escuro em Jesus, sabe, Dan? Vocês sabem, né? Tá vendo? Todo mundo sabe, né? Porque é impressionante, desde a entrada dele em Jerusalém, no capítulo 11, ele está agora enfrentando todo o sistema religioso do judaísmo daquela época, algumas vezes sendo intencional, como aquela destruição de tudo que estava acontecendo no templo, daquele comércio todo, mas muitas vezes entrando em confrontos com grupos que chegavam para o testar. Vocês vão lembrar aqui, né, depois da figueira seca, de toda aquela sequidão do judaísmo, mas a autoridade é questionada pelos mestres da lei, no capítulo 11, a partir do versículo 27. Depois tem aquela parábola que ele está contando uma parábola, mas o pessoal ficou bravo porque sabia que era dele que eles estavam falando. Depois tem os fariseus e os herodianos chegando e falando assim, poxa, é certo ou não cobrar imposto? A mensagem de semana passada do Natan. Depois, agora nós temos no versículo 18, que é o nosso texto, os saduceus chegando até Jesus. Depois, versículo 28, o mestre da lei chegando até Jesus. Veja, é assim, está todo mundo tentando pegar Jesus em algum erro. Está todo mundo chegando lá com o microfone para Jesus e fala assim, e aí? Né? Aquela pergunta que o coloca contra a parede. E em todas elas a gente está vendo Jesus terminando sempre por cima em suas respostas e mostrando, na verdade, como aqueles religiosos, independente do grupo a que pertencesse, estavam errados. E não vai ser diferente aqui também. O texto nosso é capítulo 12, do versículo 18 até o versículo 27. Eu vou ler com vocês antes da nossa exposição. Marcos capítulo 12, versículo 18 até o 27, o texto diz assim. Depois os saduceus, que diziam que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão. Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar mulher sem filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e ter filhos para seu irmão. Bom, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo casou-se com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. O mesmo aconteceu com o terceiro. Nenhum dos 7 deixou filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu,
vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Quando os mortos ressuscitam, não se casam, nem são dados em casamento, mas são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da sarça, como Deus lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. Até aqui a nossa leitura. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós clamamos a Ti pela Tua graça, misericórdia sobre as nossas vidas. Estamos diante da Tua palavra e é por meio dela que o Senhor se comunica a nós e queremos, de fato, sair aqui deste culto, deste encontro, conhecedores da Tua vontade, da Tua palavra revelada e conhecer mais quem o Senhor é, conhecer o Teu poder, Deus, e acreditar realmente nisso. Nós pedimos pela iluminação do Teu Santo Espírito, que todos nós aqui possamos estar com o coração aberto para ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Essa é a nossa oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom, o texto pode ser facilmente estruturado, né? Um diálogo e um diálogo curto. Há simplesmente uma fala dos saduceus, versículo 18 até o versículo 23, e há uma fala, a resposta de Jesus, do versículo 24 até o versículo 27. Agora, a única menção no Evangelho de Marcos aos saduceus é a que acontece aqui. É a única menção aos saduceus. Por isso que vale a pena a gente explicar um pouquinho quem era este grupo dos saduceus, porque eles também estavam bravos ali com Jesus e queriam, juntamente com todos os outros grupos, o colocar à prova e colaborar e corroborar para a sua prisão e morte e tudo mais que eles queriam. Okay? No período intertestamentário, que é aquele período que vai ali do finalzinho do Antigo Testamento para o início do Novo Testamento, muita coisa mudou. Não só em termos políticos, né, a queda da Babilônia, a ascensão do Império Medo-Persa, e depois a queda do Império Medo-Persa, a ascensão do Império Grego, e depois a queda do Império Grego para a ascensão do Império Romano, que é o que tem aqui, mas também nos aspectos religiosos. Depois que o povo foi para o cativeiro, como um só povo ali, pelo menos o povo do sul, né, cativeiro babilônico, assim que eles retornaram, surgiram alguns grupos específicos que tinham ideias, propostas de como viver de fato um judaísmo que não proporcionasse novamente um cativeiro. E dentro destes grupos, eu não vou explicar a origem de cada grupo, mas tinham os fariseus que já apareceram. Os fariseus eram aqueles conhecidos por usarem a sinagoga, que surge justamente no cativeiro, como um lugar de ensino. A centralidade para eles do ensino, da propagação das suas crenças estava mais na sinagoga. Eles acreditavam em todo o Antigo Testamento e acreditavam ainda naquelas tradições orais que foram passando, aquelas interpretações a respeito do Antigo Testamento, tá? Todos aqueles rabinos. Era um ensino mais, vamos dizer assim, zeloso, com muitas regras. Dentro desses grupos também surgem os saduceus. Okay? Tem os herodianos, que nós já... o Natan falou um pouco deles semana passada. Tem os zelotes, enfim, são outros grupos. Mas os dois principais são os fariseus e os saduceus. Os saduceus, diferente dos fariseus, eram um grupo que usava o templo, a centralidade do templo. Então, os fariseus, as sinagogas. Os saduceus, o templo. Bom, a gente já sabe o que Jesus fez no templo, em primeiro lugar, né, lá no capítulo 11. Então, a gente sabe primeiro já o porquê que eles estavam um pouquinho bravos. Jesus chegou lá colocando tudo para baixo. Se eles, obviamente, usavam o templo, não é de se estranhar que eles lucravam com todo aquele comércio que estava acontecendo no templo. Então, isso é um primeiro motivo pelo qual eles ficavam bravos. Mas, além disso, diferente dos fariseus, os saduceus só levavam a sério mesmo a Torá. Eles só acreditavam nos 5 primeiros livros da Bíblia, nos escritos de Moisés, e não levavam muito a sério todos os outros grupos, os livros. Isso fez com que eles ganhassem ares mais de intelectuais. Sabe, os saduceus era aquela elite intelectual da época, aqueles que se achavam realmente os
né, os bambambãs, assim. E, obviamente, todo que se acha muito intelectual, para se achar muito intelectual, você tem que ser meio racionalista. Né? Chega aí numa faculdade, por exemplo, e fala que você acredita em anjo, demônio, essas coisas. Né? Eles vão dizer assim, os únicos anjos e demônios que eu acredito é o que o Dan Brown escreveu. Né? Mas esses da Bíblia aí, é só criança que acredita nessas coisas. E os saduceus eram assim. Os saduceus não acreditavam na existência de anjos, não acreditavam na existência de coisas sobrenaturais, não acreditavam na existência da ressurreição, todas essas coisas meio assim, que foge daquilo que naturalmente explicaríamos, eles não acreditavam, como todo bom racionalista que se acha muito intelectual. Então veja que aquilo que nós enfrentamos hoje, no nosso século XXI, desses racionalistas, na verdade isso é mais antigo do que a gente imagina e só vai ganhando outras roupagens. Isso existia entre os gregos também. Enfim, então os saduceus tinham esta crença. Não se sabe ao certo o início do nome deles, mas supõe-se que é por causa do sacerdote Zadok. Se você olhar lá em 1 Reis, capítulo 1, versículo 23, apareceu um tal de Zadok ali. E muitos acham que é por causa do nome desse sacerdote, mas ninguém sabe muito ao certo de onde surgiu esse nome saduceus. Porque essa era a crença deles. Agora, eles se encontram com um rabi, com um mestre Jesus, que está aí ensinando sobre a ressurreição, que está falando exatamente e propagando a expulsão de demônios. O Evangelho de Marcos é cheio de demônios que Jesus está expulsando. Ou seja, confrontando as crenças deles. E, obviamente, então, esse grupo vai chegar até Jesus com uma espécie de um enigma. Muitos acreditam que este enigma que eles propõem aqui era, na verdade, um tipo de uma piada, de uma história meio jocosa entre eles, para ridicularizar os fariseus que acreditavam na ressurreição. Sabe? Uma forma de criar uma história meio cômica até, uma mulher que casa com 7 irmãos, e ninguém tem filhos por causa da lei, e, poxa, se ela foi realmente mulher deles, como a lei dizia, como que no céu vai ser mulher de quem? Então eles mostraram, tá vendo? Que crença ridícula. É basicamente isso. Então, uma história meio jocosa ali para ridicularizar a crença dos fariseus e daqueles que acreditavam na ressurreição. Ok? Então vamos lá para o texto, versículo 18. O texto diz assim: depois os saduceus, que dizem não há ressurreição. Lembra que Marcos está escrevendo para os romanos. Se Marcos estivesse escrevendo para os judeus, como Mateus faz, ele não precisava colocar essa nota, que os saduceus não acreditavam na ressurreição, porque os judeus já sabiam disso, né? Todos os judeus sabiam disso. Mas como ele está escrevendo para romanos, há essa nota para explicar como para a gente também. Esse grupo aqui não acredita na ressurreição. Esse grupo aproxima-se de Jesus, então, dele com a seguinte questão: mestre. Veja que muitas vezes nos evangelhos, quando alguém chega para Jesus chamando de mestre, não espera muita coisa boa, né? Aquele mestre, mas é aquele mestre assim, né? Você é mestre, né? Vem cá então, né? Me dá uma resposta para isso, né? E aí eles chegam com esta questão: Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar mulher sem filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e ter filhos para seu irmão. De fato, essa era uma lei. Se você der uma olhada lá em Deuteronômio capítulo 25, é onde expressa de fato esta lei. Deuteronômio capítulo 25. Quero ler para vocês, são 5 versículos só aqui. A partir do versículo 5, Deuteronômio 25, 5, diz assim: se 2 irmãos morarem juntos, e um deles morrer sem deixar filhos, a sua viúva não se casará com alguém de fora da família. O irmão do marido se casará com ela e cumprirá com ela o dever de cunhado. O primeiro filho que ela tiver levará o nome do irmão falecido, para que o seu nome não seja apagado de Israel. Então, o rapaz casou com uma mulher, não deu tempo de ter filho, ou não podia ter filho, não teve filho, morreu. O irmão dele tinha que casar com essa mulher, e o primogênito não era filho dele, era filho do irmão mais velho, do que morreu. Entenderam, né? Isso não era uma obrigação. Tá? Tanto é que
é até meio cômico, mas olha que interessante, né? Versículo 7. Se todavia ele não quiser casar-se com a mulher de seu irmão, ela irá aos líderes do lugar, à porta da cidade, e dirá: o irmão do meu marido está recusando a dar continuidade ao nome de seu irmão em Israel. Ele não quer cumprir para comigo o dever de cunhado. Os líderes da cidade o convocarão e conversarão com ele. Se ele insistir em dizer: não quero me casar com ela, a viúva do seu irmão se aproximará dele, na presença dos líderes, tirará uma das sandálias dele, cuspirá no seu rosto e dirá: isso é o que se faz com o homem que não perpetua a descendência do seu irmão. E a descendência daquele homem será conhecida em Israel como a família do descalçado. Já pensou? Devia ser um xingamento muito grande naquela época, né? Poxa, a família do descalçado, né? Devia ser algo vergonhoso, realmente, naquela sociedade. Mas só o guspe já é algo assim, né? Não é muito bom na frente de todo mundo, né? Mas basicamente está dizendo assim, ó, esse cara não é homem o suficiente para assumir as suas responsabilidades. É basicamente isso, né? Então tá aí, ele vai viver envergonhado pro resto da vida, porque era responsabilidade de fazer isso, ele não quis. Mas acho que não era uma obrigação, era dever dele, mas havia um jeito de dizer não e tudo mais. Curiosamente, aliás, muito do que está na lei de Moisés não iniciou com a lei de Moisés. Tá? A lei sistematizou muita coisa que já existia como prática antes da própria lei. Por exemplo, se você olhar o dízimo, que é sistematizado e detalhado ali, já era praticado antes da lei por Abraão, quando deu o dízimo para Melquisedeque. Eram coisas que já eram feitas em outros povos e a lei sistematizou. É a mesma coisa desta prática aqui. Inclusive, nós encontramos essa prática lá em Gênesis 38. Gênesis 38 conta a história de Judá, e Judá tem 3 filhos. O primeiro chamava Er, E-R, só, Er. Só isso mesmo, né? Não era apelido dele, não era o nome, Er. Tá? E aí Er casou com Tamar. Er morreu, e aí, obviamente, Omã, que era o segundo filho, tinha que casar com ela. Omã casou com ela e precisava dar descendência para ela. Mas, no fim do processo, ele terminava o processo de maneira que não deveria fazer. Cada pai explica para o seu filho depois em casa, na idade que achar, que julgar conveniente. Tá? E por isso Deus fica bravo com ele e tira a sua vida. Né? Ou seja, ele não estava cumprindo o seu dever de cunhado. Veja, muito antes da lei, lá com os filhos de Jacó. Bem antes, 300, 400 anos antes de Moisés vir e dar a lei. Curiosamente também, alguns povos mantêm essa prática hoje. São poucos. Mas se você pensar na internet, você vai encontrar alguns povos que mantêm essa prática, uma outra tribo, assim, que se morrer nessa situação, o irmão tem que ir lá e garantir uma descendência. Isso é chamado hoje, essa prática, da lei do levirato. Cada palavra levi, em latim, que significa cunhado, né? Irmão do marido e tudo mais. Ou seja, então essa era uma prática. E aí os saduceus querem usar isso, que está na lei de Moisés, que é o que eles acreditavam, para colocar Jesus numa pegadinha. Aí vocês conhecem a história da pegadinha. Então tinham 7 irmãos, os 7 casaram com a mulher, os 7 não deram filhos. Ô família! Poxa, né? Se um que não quer dar descendência já era família descalçada, imagina os 7, né? A família... Então os 7 não deram filhos, e aí a ideia dos saduceus é, ok, vamos supor que há ressurreição. Você veja que quando eles falam assim, né, no versículo 23, na ressurreição, poxa, eles nem acreditavam nisso. Né? É aquela pergunta assim, né? Nisso que vocês chamam de ressurreição, de quem que ela será esposa? Porque ela teve 7 maridos, legítimos. Okay? Morreu, casou, legítimos. De quem que ela será esposa? Imagino eles assim, né? Dando aquelas risadinhas, cutucando um ao outro, falando, e agora, hein? Pegamos ele, né? O cara já fazendo corte no YouTube, falando, esse vídeo vai viralizar. Pegamos Jesus no erro. Né? Conseguimos. Os fariseus, os herodianos, ninguém conseguiu. Conseguimos. Jogamos uma armadilha para Jesus. Até que vem a resposta de Jesus. Versículo 24. E aqui tem lições muito interessantes para a gente. Jesus diz assim, vocês estão enganados, ou vocês erram, vocês, na verdade, cometem muitos equívocos,
porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. A primeira lapada de Jesus aqui. Vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Veja que interessante que Jesus coloca em pé de igualdade, e depois eu vou mostrar para vocês a importância disso, do conhecimento das Escrituras e do conhecimento do poder de Deus. Não basta conhecer somente as Escrituras, daqui a pouco eu vou mostrar o porquê isso é perigoso, e não basta também conhecer somente o poder de Deus. Você precisa conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Conhecer as Escrituras sem conhecer o poder de Deus leva ao erro e equívoco, tanto quanto conhecer o poder de Deus e não conhecer as Escrituras. Jesus está mostrando que essas duas coisas são importantes e se relacionam, de maneira que você só conhece a Escritura conhecendo o poder de Deus e só conhece o poder de Deus conhecendo as Escrituras. Guardem isso, daqui a pouco eu vou te dar uma aplicação muito boa, pelo menos eu acho, em relação a isso. Versículo 25, vem esse ensinamento então de Jesus. Quando os mortos ressuscitam, eles não se casam, nem são dados em casamento, mas são como os anjos nos céus. Veja que interessante, o que Jesus está mostrando aqui para a gente é que há um tipo de relacionamento no céu que, bom, a gente sabe que o céu, como o Vi falou aqui, né, aquele anseio que nós temos de estar na presença de Deus para todo sempre, onde não haverá mais pecado, choro e tudo mais, onde a gente vai viver na eterna presença de Deus e vai ser algo infinitamente superior àquilo que nós temos aqui. Mas qual é o relacionamento mais profundo que nós temos aqui? Qual é aquele relacionamento que todo jovem anseia por ter aqui neste mundo? Ou pelo menos deveria, né? Tem esse pessoal aí que não quer, mas tudo bem. Estão perdendo, né? Porque qual é o melhor relacionamento que temos aqui? É o casamento. É o mais íntimo de todos. Veja, o que a Bíblia diz é que nós não somos um com os nossos filhos. Nós não somos um com os nossos pais. Nós somos uma só carne com o nosso cônjuge. É o relacionamento mais íntimo, é o relacionamento mais unido realmente. É aquilo que expressa de maneira mais bela a própria Trindade, o relacionamento que tem a Trindade, que também é um subsistindo em três pessoas. E nós, como casal, nos tornamos uma só carne, embora continuemos duas pessoas. Reflete de maneira bela a Trindade. O que Jesus está dizendo aqui no céu, este relacionamento mais íntimo vai ser descartado. Porque vai ter um tipo de relacionamento extremamente superior, como os anjos têm. Que tipo de relacionamento que é esse? Não sei. Mas os anjos, embora não se casem e não se dão em casamento, estão num estágio, porque estão no céu, estão na presença de Deus, superior a nós, do qual nós ansiamos chegar lá. Não imagino um relacionamento diferente do casamento, que seja mais íntimo, mais próximo, mas é o que teremos no céu. Agora, há uma coisa interessante em relação a isso, porque quando nós nos casamos, nós nos tornamos um com uma pessoa. A não ser que você viva no Oriente e tenha lá 10 mulheres, né? Não vai fazer isso não, tá? Nem se for para o Oriente. Mas você se torna um com uma pessoa só. O que me parece é que no céu há um tipo de relacionamento que não é limitado a duas pessoas, mas os anjos se relacionam, todos eles, de maneira perfeita e íntima e de maneira plena. E nós seremos como os anjos. Jesus aqui não está menosprezando o casamento, pelo contrário, em diversos outros textos ele eleva a uma união bela, a uma união sublime aqui nessa terra. O que ele está dizendo aqui no céu, a união mais bela que nós temos aqui nesta terra, não vai ser necessária lá. Porque lá vai ter um outro tipo de... aquela que os anjos usufruem e do qual nós também participaremos.
nós seremos então como os anjos. Ou seja, obviamente, anjos não se casam. Interessante que fala, anjos não são dados em casamento. Para pensar, por que Jesus fala não se casam e não são dados em casamento? Quem é dado em casamento? Quem que é dado em casamento? Ainda mais naquela cultura. Não é? Quem era dado em casamento era um filho, uma filha é dado em casamento, né, para o pretendente. Tá? Bem, isso ainda acontece hoje, mas hoje a gente tem mais dificuldade com essa questão. Naquela época era literalmente isso, né? Eu decido com quem meu filho vai casar. Era basicamente isso naquela época. Ele era dado em casamento. Ou seja, ao mesmo tempo que Jesus está mostrando o relacionamento conjugal, ele está inclusive mostrando o relacionamento paternal e maternal. Dizendo assim, ó, anjo não tem pai, anjo não tem mãe. Esquece esses padrões que nós temos aqui. Esses padrões de pai, filho, cônjuge, marido, mulher, esse tipo de padrão é para esta vida. Quer dizer que a gente não vai ter nenhum tipo de relacionamento lá? Vai, mas ele é mais sublime. Ele é diferente. Ele é um tipo de relacionamento que os anjos já usufruem e que nós um dia teremos. Se a gente acha bom ter uma família, se a gente acha bom ter um casamento, se a gente acha bom ter filhos, no céu vai ser melhor ainda. Não sei que tipo de relacionamento, como eles se relacionam. A Bíblia não diz. Mas vai ser melhor ainda. Veja como os saduceus, então, erravam, estavam equivocados, porque não entendiam estas questões. Jesus diz, então, quando os mortos ressuscitam, eles não se casam, nem são dados em casamento, mas são como os anjos no céu. E aí vem uma segunda lição. Okay? Aí ele diz, quanto à ressurreição dos mortos, veja que não foi nem essa questão que eles falaram, né? Não foi nem isso, mas assim, de graça, vem uma outra lapada aí para vocês, né? Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés? Aqui, Jesus utiliza, né, a crença deles. Vocês não creem só na Torá? Porque a respeito mesmo, literalmente, da ressurreição, nós temos textos no Antigo Testamento falando da ressurreição. E nós temos muitos anjos no Antigo Testamento também, né, presentes no Antigo Testamento. Mas você vai encontrar muitos nas profecias, né, você vai encontrar, por exemplo, Daniel falando da ressurreição do ímpio e do justo. Temos diversos textos sobre a ressurreição no Antigo Testamento. Mas Jesus vai pegar a crença deles, a Torá, o que Moisés escreveu lá em Êxodo, para dizer, olha aqui, se vocês lessem bem aquilo que vocês dizem seguir, vocês também creriam na ressurreição. Ele diz assim, quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da sarça, como Deus lhe disse, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. Se você olhar uma página para trás aí, né, no capítulo 12, quando Jesus vai citar o salmo aqui para os fariseus, no versículo 10, ele diz exatamente as mesmas palavras. Vocês nunca leram esta passagem das Escrituras? E aqui para os saduceus, pegando agora um texto da Torá, que é o que eles criam, né? Vocês não leram no livro de Moisés? Eu fico imaginando aquela empolgação dos saduceus, né? Como os fariseus estavam de pegar Jesus assim. Jesus falando assim, ó, vocês nunca leram isso? Poxa, é nisso que vocês creem? Vocês nunca leram isso daqui? Você imagina a cara deles murchando, né? E Jesus pegando a própria crença deles para mostrar o equívoco deles. E mostrando, falou assim, é tão simples, é só ler. Vocês já leram a Torá? Embora hoje você tenha que perguntar para alguns crentes, né? Você já leu a Bíblia? Curiosamente, tem crentes que não lêem muito a Bíblia. Mas, enfim. Então, quando ele diz, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, quando Jesus fala isso para Moisés na sarça, veja, é mais ou menos 400 a 300 anos, né? Abraão, Isaque, Jacó tem anos aí entre eles, mas de 300 a 400 anos depois da morte deles. Mas Jesus está mostrando aqui que esta frase da sarça, essa manifestação ali na sarça,
era uma palavra para Moisés, uma lição para Moisés, de que aqueles lá, na verdade, estavam vivos. Porque Deus era o Deus de vivos. Ele se relaciona com eles. Não é assim, ó, eu fui o Deus de Abraão quando ele estava vivo. Eu fui o Deus de Isaac quando ele estava vivo aqui nessa terra. E eu fui também o Deus de Jacó quando ele estava vivo. E agora eu posso ser seu Deus também, Moisés. Não, não é essa questão. Ele fala assim, eu sou o Deus de Abraão. Veja, essa frase no presente diz assim, eu continuo sendo o Deus de Abraão. Poxa, mas Abraão está morto. Vocês estão errando. Vocês estão equivocados, porque não conhecem as Escrituras. Quem disse que Abraão está morto? Se a gente ler, voltar um pouquinho para trás aí, nas páginas, capítulo 9, vocês vão lembrar que os mortos do Antigo Testamento que aparentemente estão mortos, aparecem no Monte da Transfiguração. Estão lá transfigurados e quem aparece lá? Moisés e Elias. Mas eles não estão mortos? Vocês erram porque não conhecem a palavra, as Escrituras e o poder de Deus. Então a ideia é mostrar que se ele é Deus e se relaciona com estas pessoas, obviamente então essas pessoas estão vivas. Claro que eu não quero entrar aqui na questão de que, mas vai ressuscitar depois, já ressuscitou, eles já não sei o quê, porque a gente está falando de um momento no céu que é atemporal e não tem passagem de tempo. Todas essas discussões seriam reservadas para nós aqui, presos ao tempo e ao espaço, o antes e o depois. Eles estão num momento em que não existe o antes e o depois. A eternidade não é a passagem de tempo sem nunca acabar. É justamente a ausência de tempo. A Nova Jerusalém nem noite tem. Nem tempo você vai conseguir contar. É um eterno agora. Então dizer que eles já ressuscitaram ou ainda vão ressuscitar é uma discussão nossa, que estamos presos ao tempo e ao espaço. Não é uma discussão lá do céu. Lá, Deus é um Deus de vivos. Quem disse que eles estão mortos? Eles estão vivos. E aí Jesus termina, então, dando a terceira lapada neles, né? Vocês estão muito enganados. O texto, que parece terminar muito assim, brusco, né? que parece terminar assim, a gente esperaria assim, né? Poxa, só conta pra gente como que tá a carinha deles, né? Conta só a reação dos saduceus pra gente, né? É aquela, poxa, eles falaram mais alguma coisa, eles saíram de fininhos, eles saíram tristes. O que acontece? O próprio texto mostra assim, ó, este é o ensino. Não se preocupe muito com os saduceus. Tá? Os saduceus é só uma introdução para o verdadeiro ensino. Não fique preocupado com esses oponentes de Jesus. Tá? Não fique preocupado. Deixa os fariseus para lá, deixa os herodianos para lá, deixa os saduceus para lá. Se atente ao que Jesus está ensinando, combatendo essas pessoas. Tá? Talvez o nosso desejo aqui é focar mais no embate em si, né? Nessa invertida que Jesus dá, no que no ensino em si. O jeito que Marcos termina o texto é justamente para a gente assim, ó, esquece o confronto. Foque, termine lembrando do que Jesus ensinou aqui. É isso que tem que estar nas nossas mentes. Essa é a lição do texto aqui. E diante disso eu queria terminar com duas aplicações para a gente. A primeira aplicação, como eu disse na hora que eu estava explicando o texto, é que conhecer o poder de Deus, ou conhecer as Escrituras, é tão importante quanto conhecer o poder de Deus. Deixa eu mostrar para vocês. Muitos creem nas Escrituras. Muitos dizem, de fato, acreditar nas Escrituras. E leem as Escrituras, realmente. E decoram versículos. Mas é interessante que quando alguém pega alguma doença, por exemplo, alguma coisa, você diz, você crê que a pessoa pode ser curada? Pois espera aí, você lê tanto a Bíblia está cheia de cura, e você acha que Deus não pode curar? Parece que você está acreditando nas Escrituras, mas não está acreditando no poder de Deus. No fim, o que isso vai gerar talvez já tenham falado dessa expressão,
é o deísta. O deísta é a pessoa que crê assim, ó, eu creio que Deus criou o mundo, está aqui e tudo mais, eu creio nisso. Mas assim, Deus criou e sentou lá no seu trono, tá descansando lá, está tranquilo. Agora o mundo acontece só pelas leis naturais. Não há mais intervenção divina, não há mais o miraculoso, não há mais aquilo que é espetacular, não há aquilo que é extraordinário, não. Então, a pessoa crê na Bíblia. Ele vai dizer, eu creio nas Escrituras, mas ele não acredita num Deus atuante ainda hoje. Ou seja, você cria alguém intelectualmente cristã, mas alguém extremamente cético. Veja o perigo. A pessoa acredita na Bíblia, mas duvida do poder de Deus. É um paradoxo isso daí. Por outro lado, há pessoas que acreditam muito no poder de Deus, mas esquecem que a crença no poder de Deus tem que estar fundamentada nas Escrituras. Não adianta você chegar e pegar esse que está doente e dizer assim, ó, vem cá, eu creio no poder de Deus e eu determino que você vai ser curado agora. A probabilidade de você se frustrar diante disso é grande, como muitos já aconteceram. Essa frustração. Ou você jogar o peso nas costas da pessoa e dizer, tá vendo? Você não teve fé. Se você tivesse fé, você estaria curado. Você crê no poder de Deus. E ótimo, Deus pode curar realmente. Mas a Bíblia diz que Deus não é obrigado a curar. Ele cura quando quer, se Ele quiser. Porque há vários nas Escrituras que, ao invés de ser curados, morreram. Há vários que sofreram perseguições. Há vários que sofreram males, doenças e diversas questões. Então, Deus pode curar? Claro que Ele pode curar. Nós acreditamos no poder de Deus. Mas Deus não é obrigado a curar. Então, esta crença no poder de Deus, sem a crença na Bíblia, leva aquela pessoa empolgada, mas sem fundamentação nenhuma. É uma crença vazia, sem fundamento nas Escrituras. É uma crença de alguém que é muito empolgado, eu acho que Deus pode fazer isso, e Deus vai fazer maravilhas, e Deus vai fazer o quê, e tal, e não consegue citar um versículo fundamentando toda essa empolgação dele. Veja, não é para você optar por um dos dois lados. Não é para você dizer assim, não, eu fujo disso, eu creio na Bíblia só. Não! Não é assim, não, eu creio no poder de Deus, esquece a Bíblia. Aliás, tem gente que lê muito a Bíblia, você vai perder sua fé, né? Ou coisa assim. Não, é para você crer nos dois o que Jesus está dizendo. Creia nas Escrituras, mas creia que as Escrituras são válidas ainda hoje. Creia de fato que Deus é poderoso para fazer aquilo que está registrado nas Escrituras. Creia, inclusive, que a ressurreição é real. Muitos esquecem disso. Os saduceus provavelmente tinham abandonado a crença na ressurreição, porque de todos os grupos do judaísmo, eles eram o que mais eram privilegiados. Eram a elite intelectual, eles geralmente faziam parte da liderança do judaísmo, né? Depois que o povo cativo voltou do cativeiro, a liderança era composta sempre pelos sacerdotes. Não tinha mais rei, né? Eram sacerdotes que lideravam ali a nação. E com isso eles ganharam grande proeminência. E geralmente, quando a fase é muito boa, a época é boa, né? Quando você consegue viajar, comer coisas boas, comprar coisas boas, quando a fase é boa, a gente acaba se esquecendo um pouco que nós não podemos criar tantas raízes aqui, porque a nossa cidadania ainda nos aguarda. Geralmente, quando a fase é boa, a gente pensa pouco na ressurreição. Mas quando você está doente, você está mal, desempregado, você está na pior, você fala assim, poxa, Jesus podia voltar amanhã e acabar com tudo isso logo, né? Veja que é provavelmente por isso que esse grupo esqueceu dessa doutrina. Mas lembra, ao contrário do que disse alguém aí, a volta de Cristo não é aquela cenoura na frente do cavalo, né, do qual ele está sempre correndo atrás, mas nunca vai chegar como um incentivo para a sua caminhada cristã. Não! Acredite na Bíblia e acredite no poder de Deus. Um dia ele vai voltar. Um dia nós estaremos diante da presença dele. E isso precisa fazer diferença em nossas vidas. E aí eu entro na minha segunda aplicação. O quanto nós ansiamos e cremos que o céu vai ser melhor.
Veja, há muitos, talvez você esteja na beira de uma promoção no trabalho e que agora você vai ter dinheiro sobrando para ir naquele restaurante que você nunca foi, mas sempre sonhou ir. Fazer aquela viagem dos sonhos. Ou quem sabe casar, ou pior, né? Indo para a lua de mel. Eu sei que vai chegar gente no céu nessa né, que Jesus vai voltar, que o cara casou e estava indo para a lua de mel. Imagina só, coitado, cara, coitado. Tudo bem, mas veja que muitos ficam assim, ó, Jesus, espera só um pouquinho. Eu sei que o Senhor vai voltar, mas não precisa ser agora. Poxa, eu vou comer no restaurante que eu sempre quis. Finalmente eu vou ter dinheiro para conhecer aquele país. Finalmente eu vou poder fazer um cruzeiro. Finalmente eu vou poder fazer, sabe? E aí, todas esses vislumbres da vida faz com que a gente esqueça que no céu, o relacionamento mais profundo que nós temos, que é o casamento, e o relacionamento mais íntimo nós temos, que é o que acontece dentro do casamento, vai ser algo desnecessário. Se a gente acha tão sublime o casamento e o relacionamento sexual, você imagina no céu, é um prazer infinitamente maior, sem a necessidade disso que nós achamos tão bom e íntimo nesta vida. Se nós não lembrarmos disso diariamente, irmãos, facilmente nós seremos levados pelos prazeres desse mundo e acharemos que, poxa, Jesus podia esperar um pouquinho para eu aproveitar mais um pouco essa vida. E aí nós erramos, porque não conhecemos as Escrituras e o poder de Deus. Irmãos, eu espero que a nossa crença na ressurreição não seja simplesmente uma crença teórica. Não seja simplesmente um dogma bíblico e você diz, eu sei que Jesus vai voltar, eu sei que a ressurreição existe e ponto final. Eu espero de fato que isso seja algo que transforme e modifique a maneira que vivemos neste mundo, de modo que possamos impactar, vivendo aqui na esperança de um dia estarmos com o nosso Senhor para todo sempre. Amém, irmãos? Que Ele nos abençoe e nos ajude nisso.